Existe um momento na vida em que o barulho do mundo já não convence mais. As metas perdem o brilho. O sucesso, do jeito que foi definido lá atrás, começa a soar vazio. E uma pergunta passa a coar mais alto do que qualquer aplauso. Isso ainda faz sentido para mim? Eu estou na internet por causa desse momento, para conversar com mulheres que já conquistaram muita coisa, mas sentem que existe algo mais profundo pedindo passagem. Algo que não tem nada a ver com a idade, produtividade ou performance. Tem a ver com verdade. Hoje, o Histórias que Enriquecem não fala sobre recomeçar do zero. Fala sobre revisitar quem você sempre foi antes de se moldar para caber neste mundo. Fala sobre transições que não nascem da crise, mas da maturidade, da coragem de admitir que mudar não é fracasso. É inteligência emocional e espiritual. A minha convidada de hoje passou décadas criando, inovando, vestindo mulheres por fora até entender que o próximo passo não era criar mais uma coleção, mas acompanhar mulheres no processo mais delicado de todos, os de se reencontrar consigo mesmas. Ela nos lembra que não existem fórmulas prontas, que não existe certo ou errado e que não é tarde, nunca foi. Existe apenas o agora e a decisão de caminhar com honestidade. Porque quando uma mulher escolhe cuidar da própria cura, ela não muda só a própria história, ela interrompe padrões, ela inaugura novos caminhos. A nossa convidada de hoje está aqui nos estúdios, só que antes de mergulharmos nessa conversa, eu quero registrar a minha gratidão. Eu estou vestida pela Confraria Story, que entende que imagem também comunica presença, propósito e autoridade. E estamos gravando aqui no estúdio da Vega Produtora, que está a apenas 2 quilômetros do centro de Curitiba, sob a direção e produção de César Vega Felisbino. Para quem não conhece, de lá para cá, especialmente após a pandemia, ele vem produzindo filmes para o cinema. Empresários, já imaginou a sua marca abrindo um filme em uma tela de cinema? O contato da Vega Produtora está aqui embaixo. Está no ar mais um episódio do Histórias que Enriquecem. Hoje, uma conversa sobre transição, identidade, legado e sobre a coragem silenciosa de viver em paz consigo mesma. Seja bem-vinda à história de Luciane Nogara. Bom dia, bem-vinda, querida. Bom dia, minha querida. É um grande prazer estar aqui com você e uma grande honra. O prazer é todo meu. E assim, Lu, você tem uma história maravilhosa. Gente, ela acabou de completar 60 anos com essa cara de menina aquariana. E eu quero que você conte para nós que tipo de mulher você aprendeu que precisava ser, Lu? Pois é. Eu digo assim, que nós passamos uma vida, muitas vezes, reproduzindo modelos, né? Então, a gente nasce numa estrutura familiar e a gente vai, com o passar do tempo, só reproduzindo aquilo que a gente aprende, né? Quando criança, a gente só aprende a multiplicar padrões. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que existem padrões que não fazem mais sentido para a gente, que nós não somos mais aquilo que vimos que funcionava ou que era o nosso meio. Ok. Eu nasci de uma família de mulheres, de uma estrutura matriarcal muito forte, né? De mulheres que fizeram acontecer, mulheres que romperam assim, a sua história. Né? Só fazendo um adendo, a minha tia, por exemplo, que é a minha segunda mãe, né, do interior de Santa Catarina, ela, por exemplo, ela foi a primeira mulher a trabalhar na cidade dela. Ela foi a primeira mulher a usar calça, que na época se chamava slack. Que legal! A andar de bicicleta, porque ela ia trabalhar de bicicleta. Então, assim, para você ver como foram mulheres, esse berço que me acolheu, e que me jogou no mundo, foi essa mulher maravilhosa que fez tudo isso, né? Então, é isso que eu aprendi, né? Eu aprendi a ser essa mulher, forte e determinada. Que maravilhosa. E você falou que você nasceu em uma família tradicional, uma família empreendedora, e que já tinha muito sucesso ali no ramo dos negócios e que não tinha como dar errado, mas deu. O que aconteceu aí no meio? É isso que eu digo, né? Quando a gente acha que, quando fala em ponto de conforto, quando fala em estabilidade, né? Isso tudo é muito sutil, porque quando a gente acha que está tudo certo,
a vida muda do avesso, né? Nos coloca no avesso. E é isso que é tão maravilhoso quando a gente percebe que isso faz parte do processo. Essas mulheres maravilhosas empreendedoras, elas fundaram uma empresa que foi a maior empresa do sul do país, com mais de 7 mil funcionários, e que funcionou durante mais de 30 anos. E do dia para a noite essa empresa fechou. Fechou e com isso, como eu digo assim, eu fui uma menina rica, uma menina que teve de tudo, casas fora do Brasil, tudo que você pode imaginar eu tive. E do dia para a noite isso foi perdido. E daí como se reinventar? Como se repaginar? E como começar a vida do zero, né? Porque tinha filho para sustentar, tinha toda uma estrutura, sonhos a realizar, mas era o básico que precisava ser mantido, era a comida do dia a dia. E isso foi uma grande transformação, né? Então, quando se fala em estabilidade, é muito complicado. Ao mesmo tempo, foi essa desestruturação que me trouxe aquilo que realmente eu nasci para fazer, que é trabalhar com o quê? Com a criatividade, trabalhar com mulheres, com inovação, com novas possibilidades, por criar oportunidades de mulheres serem melhores do que elas acham que são, né? Porque eu fui assim, eu tive que passar por isso. Então, naturalmente, eu caminhei por aí. Então, eu digo assim, quando existe uma estabilidade, quando existe uma perda, existe também uma oportunidade. E quando no decorrer da vida eu percebi que perder não é dor, e sim oportunidade, eu reinventei a minha vida. Eu passei a transformar dor em um sentimento de yes, vamos lá, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito lá em casa e que eles já não aguentam, né? Nem a família toda. Quando algo acontece que dá errado, eu digo assim, tá bom. E o que eu aprendi com isso? Eles ficam enlouquecidos. Mas a pergunta é essa, o que eu aprendi com isso? Isso é maravilhoso e esse é um conceito do Napoleão Hill. Eu não sei se você leu o livro dele, Quem Pensa Enriquece, mas ele fala sobre isso, que toda adversidade existe uma semente de uma oportunidade. E se todo mundo tivesse essa visão de mundo, tipo, tá, tô com um problema, tô com um desafio, o que isso quer me ensinar? Porque eu acredito, Lu, que a vida ela é como um jogo. E hoje a gente está aqui numa fase. Mas existe a próxima fase, que é onde você vai encontrar com a sua versão mais elevada. E essa fase aqui, enquanto ela estiver sendo fácil, gostosinha e confortável, você não vai para a próxima fase. Porque aqui está muito fácil, aqui está gostoso, aqui eu já entendo, aqui eu já domino. E aí precisa vir os desafios para que você rompa esse padrão aqui, que eu chamo de mediocridade, que é a média. E aí você tem que se incomodar, isso tem que estar te causando insatisfação para você falar, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para o próximo nível. Por isso que eu acredito plenamente no que você diz, que quando vem os desafios, quando vem as crises, é a nossa grande oportunidade de sair da mediocridade e ir para o próximo nível, onde a gente vai encontrar a nossa versão mais elevada. E mais, né? Quando a gente fala em ponto de conforto, quantas vezes a gente está nesse ponto de conforto que não é mais confortável? Ele é extremamente incômodo. Sim. Não é mais, mas a gente continua ali, né? Sim. Eu uso sempre um exemplo também de dizer do quadro. Às vezes a gente passa em casa, um quadro está torto, se conserta. Segunda vez você conserta, se arruma. A quarta vez você já acha que o torto está reto. E você passa, né? Então essa é a vida. Lu, quando que você percebeu que algo que em você já não cabia na vida que você tinha? Pois é, foram vários momentos, né? Para você ter uma ideia, o ano passado eu abracei um projeto que era para lançar um site de acessórios. Né? Eu fiz toda a curadoria da compra desses acessórios. Eu fiz a produção das fotos desses acessórios, da coleção toda, né? Produção, tudo. Eu lancei, eu coloquei. A minha geração é uma geração que tem muita dificuldade no digital. Mas eu aprendi e coloquei esses produtos dentro de um site, que para mim foi um desafio muito grande. Enfim, eu fiz tudo. Né? Ele estava pronto para ser lançado dia 1º de novembro do ano passado. Outro desafio era um e-book, era em paralelo. Com isso, tinha um e-book que eu queria fazer. Enfim, e fiz o e-book, montei plataforma, tudo certo. Quando chegou no dia 1º de novembro, ou melhor, 2 dias antes, que seria oficialmente a data do lançamento desse material, eu percebi que não era isso mais que eu queria. O que eu queria era provar para mim que eu era capaz. Sabe? Eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Sim. Né? E quando eu assumi que eu disse assim, poxa, né? Eu sou realmente, eu tenho todas as ferramentas, os elementos para fazer o que eu quiser. Aí eu disse assim, peraí um pouquinho, agora o que eu quero? Porque a gente é talhada durante a vida a fazer, a ter que provar que é capaz. E, de repente, você vê que você não precisa mais provar nada para ninguém, que você já sabe que dá conta. Então, agora eu vou ver qual é o momento certo de eu fazer isso. Né? Então, foi esse o momento que eu acho que me deu essa inquietação. Eu disse assim, não, isso não serve mais para mim.
Que legal, que maravilhoso. E você é incrível, tá dando aí uma super lição para todo mundo. É isso, não precisa provar nada para ninguém. Você sabe que você é capaz. Eu acho, Lu, que muitas mulheres, eu estava até conversando com meu namorado hoje, elas carregam um senso de merecimento muito baixo, né? E o ambiente em que elas foram moldadas, e esse o tema desse podcast, né? Você tem o poder de escolher, eu não quero mais continuar aqui, eu não quero mais continuar sendo podada, eu tenho possibilidade de crescer, ir para outros caminhos, fazer outras coisas, e eu acho sensacional você, com 60 anos, e não parece, né, gente, não parece que é uma menina, escolher esses novos caminhos, né, E eu preciso falar uma coisa muito legal aqui, já que você falou que você não tem problema com digital, essa mulher faz lives praticamente toda semana, e vende muito. E agora está surgindo novos convites, né? Inclusive para você fazer lives em outras lojas. Tá curtindo isso? É um caminho que você acha que vai trilhar também agora em 2026? Se expor mais? Eu acho assim, eu nunca tive medo dessa exposição. Porque eu sou uma pessoa que eu falo fácil, né? É fácil, porque assim, a gente é o que é, né? É o que tem para hoje. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas essa sou eu. E tudo que eu vier a fazer na minha vida, eu sempre faço com uma entrega total. Eu sempre faço o meu melhor, né? E uma coisa interessante, uma cliente esses dias, ela falou assim, você sabia que o teu horóscopo chinês eu sou serpente? Eu falei assim, não sabia. Mas, enfim, essa serpente me incomodou de alguma forma, né? E eu fui pesquisar tudo isso. E eu vi que a serpente, ela troca de pele como um mecanismo de sobrevivência, né? Então, assim, e que eu vi assim, como isso faz sentido para mim agora, né? É trocar de pele, é desaprender, é deixar acomodada toda uma história para que novas possibilidades entrem. Eu digo, é como um armário, né? Quando você compra uma roupa, você vai comprando, daqui a pouco o teu armário está entulhado, você não enxerga mais nada, você não vê possibilidades, você só vê quantidade, né? Daí você vai abrir o guarda-roupa, escolher uma roupa para visitar, as minhas clientes me ligam, Lu, que roupa que eu vou? Que roupa que você vai? Vamos lá, né? Porque você não enxerga mais, você não tem visibilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Desapegar. E assim é a vida. Eu preciso desapegar muitas coisas que não fazem mais sentido para mim e começar. Então, quando você fala assim desse novo projeto, eu comecei com 60 anos, agora, né? Porque foi anteontem meu aniversário. Há uma semana eu comecei um curso de psicoterapia. Olha! Então, teremos uma nova psicoterapia. E eu não estou abandonando aquilo que eu já fiz, bem pelo contrário. Eu estou potencializando, porque o meu objetivo é o quê? É ajudar, contribuir, caminhar junto com mulheres como nós para isso. Como você falou de autoestima, né? Como a gente não percebe muitas vezes o quão poderosa nós somos. Nas nossas fragilidades, nós somos muito fortes. Porque é na fragilidade que nasce tanta coisa maravilhosa. É isso. Né? Então, assim, o meu propósito de vida, minha proposta de vida nesse momento é caminhar junto. Né? Caminhar junto com essas mulheres que ainda não descobriram como são grandes. É maravilhoso isso que você está dizendo, porque tem tudo a ver assim, com uma cliente que eu estou atendendo de mentoria. E ontem ela me chamou e ela falou assim, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma resposta. Daí ela me contou todos os problemas que ela estava passando. E eu falei, você não consegue enxergar o poder que você tem. A mulher, ela foi conseguindo, assim, eu acho que ela é do elemento água, porque, assim, né, na medicina chinesa, né, você vai aprender um pouco, tem os 4 elementos, são os 4, né, amor? 5, fogo, água, madeira, terra e metal? Isso, ela é água. Água é uma pessoa muito emocional, que sofre muito, assim, capta muito a emoção dos outros, mas também uma pessoa que vai passando entre as rochas e vai conseguindo chegar onde ela quer. E eu falei isso para ela ontem. Eu falei assim, olha, você tem um poder de conseguir o que você quer, só que você não vê esse poder. É isso que você acabou de falar. A maioria das pessoas não enxergam o próprio poder e não valoriza, Lu, as conquistas. E, às vezes, a pessoa ela não quer fazer uma transição de carreira porque ela fala assim, meu Deus, eu vou jogar no lixo tudo que eu fiz, tudo que eu construí. E não é isso. Você não precisa abrir mão de quem você sempre foi, das coisas que você construiu, para seguir um novo caminho. Isso vai agregar cada vez mais, não é isso? Exatamente. Parabéns, fazendo um curso de Psicoterapia, que incrível. O que você precisou soltar para continuá-lo?
A gente solta coisas, eu acho que todos os dias. Só que tem que ter essa consciência de deixar ir, né? E aí eu volto a falar também da serpente, da pele, né? É ver o que não serve mais, o que não faz mais sentido. Então a gente solta aquilo que não nos é mais confortável, né? E como eu digo, para soltar, para começar, tem que esvaziar, né? Então, chegar nesse fundo do poço, que esses dias eu tenho uma escritora que lançou um livro, né? Então, assim, ele fala muito uma coisa assim, o lugar mais visitado do mundo é o fundo do poço, porque todo mundo já chegou lá. Né? É um lugar muito conhecido, não é Paris, não é Roma, não, é o fundo do poço. Todos nós já passamos por isso. Então, assim, estar no fundo do poço, e o fundo do poço não é no sentido de estar mal, é no sentido de dizer assim, não, eu quero me esvaziar para me encher de novo. Sim. Né? Então, eu acho que muitas coisas eu desprendi para que... Mas principalmente uma coisa que eu acho que é o ego, sabe? Quando você passa uma vida... eu vejo o trabalho maravilhoso que você faz. Você está construindo todo um nome, um legado. São pessoas que te ouvem, são pessoas que te seguem, né? E, de repente, daqui 20 anos, você vai dizer assim, espera um pouquinho, será que é isso que eu quero para o resto? Será que eu não quero ir para... E daí, então, você desconstrói tudo isso que você construiu. O respeito que eu adquiri das pessoas que me conheciam como... consultora de moda e estilo, para auxiliar mulheres, para treinar equipes de vendas. Quanta coisa eu fiz na minha vida. E, de repente, tudo isso é guardado numa caixinha, não é esquecido, ele é guardado, né? Para que novas possibilidades venham, né? Sim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Que lindo. E completar 60 anos, o que simboliza para você? São 6 décadas. São 6 décadas. Olha... É engraçado, né? Porque existem algumas coisas que a gente sempre se pergunta, né? Porque quando fala... Eu imaginava, quando eu era jovem, como eu seria com 30 anos, né? Então, como é que eu seria com 30 anos? Aí eu disse assim, porque eu sou uma pessoa muito vital, né? Eu sou ar. Mas eu sou uma pessoa de muita... Eu não sou ar, brisa. Eu sou ar, ventania. Eu estou sempre em movimento. Né? Aquariana também. Então, eu precisei, assim... Então, eu imaginava como eu seria com 30 anos. Eu imaginava uma pessoa mais serena, tranquila, né? Madura, achando que maturidade é um ponto de chegada, né? Imagina, isso que a gente pensa quando a gente é muito nova. Enfim, mas eu nunca imaginei como eu seria com 60 anos. Então, eu estou achando ótimo, porque eu não preciso construir aquilo que eu não preciso desconstruir aquilo que eu não construí. Então, é o que tem para hoje, né? Legal. Esses dias, e a gente se cobra. Esses dias eu falei assim, poxa, mas eu vou fazer 60 anos. Acho que eu preciso cortar meu cabelo, ele está muito comprido para uma mulher de 60 anos. Então, você veja, todo mundo se questiona. Um estereótipo, né, cara? E daí, de repente, eu vou fazer uma live e uma cliente assim, nossa, teu cabelo tá lindo. Olha, do nada. Ela nem tinha falado de cabelo. E ela falou assim, nossa, teu cabelo tá lindo. Meu filho, porque filho tem uma coisa assim, né, que não costuma elogiar a mãe, né? E meu filho, no Natal, disse assim, como teu cabelo tá lindo, mãe. Eu falei assim, gente, pra ele ter falado isso, é porque ele foi um elogio mesmo. Muito legal, né? Enfim, minha irmã... E eu falei assim, sabe por que eu tenho, né? Então, assim, se eu achar que, de repente, não me cabe mais, eu vou cortar, né? Não porque você tem 60 anos, não, mas é porque você quer. Isso. Ótimo. Né? Então, essa coisa... Agora, no meu aniversário, eu usei uma saia que era um pouco mais... Não era uma mini saia, mas uma saia um pouco mais curta. Porque estava calor, porque eu chamei um pessoal para tocar um sambinha, um pagode gostoso. Então, então, a minha preocupação com 60 anos hoje é simplesmente ser coerente comigo. Não mais com o que os outros acham que há 60 anos, papapá. Não. Agora, cada reflexão eu faço para ver se eu estou sendo coerente com aquilo que eu estou sendo hoje. Isso. Então, eu busco a coerência e não a idade. Maravilhosa. Gente, que delícia. Olha, eu quero chegar nos 60 anos igual você, tá? Incrível. Me conta aqui, que mitos sobre idade você precisou desconstruir? Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É isso, de não se enquadrar, tenho 60 anos, agora eu vou usar um chale, vou me encurvar, vou cortar o cabelo, vou pôr um lenço na cabeça. Pelo amor de Deus, gente, 60 anos. Eu acho muito legal falar sobre isso, Lu, porque eu tenho muitas alunas que a partir dos 50, elas já começam a falar, eu tô velha demais. Está travando, eu não consigo aprender, isso aqui não é para mim, não entra na minha cabeça. Quantas palavras negativas a pessoa começa a proferir sobre si mesma só porque está lá com 50, 55 anos. Olha aqui, a Luciane acabou de fazer 60 anos, faz live toda semana, está fazendo dinheiro, porque agora está cobrando para fazer live para outras empresas. E está aí, gente, estudando, voltou a estudar
e escrevendo uma nova história a partir dos 60 anos. Por que você, que tem aí 45, 50 anos, está achando que não consegue, está achando que não dá conta? É impressionante, né, como o mundo quer enquadrar a gente em lugares que não nos cabe mais, não nos pertence mais. E por que ver perdas, né? Por que não ver, como a gente falou, oportunidades? Um dos presentes que a minha irmã me deu, que eu achei o máximo, foi a placa. Aquela coisa do idoso. Porque agora eu posso estacionar no lugar do idoso, agora eu posso ir das filas, eu posso no embarque, não ter fila. Então, tipo assim, gente, que maravilha. Então, começar ou recomeçar aos 60 anos não é um peso, é uma bênção, sabe? Porque eu estou começando uma nova formação, você é psicoterapeuta no futuro, tem todas as outras coisas que eu estou adicionando na minha vida, e eu vejo assim, agora eu não preciso mais ser, agora é escolha. Que legal. E que maravilha a gente oportunizar isso na nossa vida, poder ter escolhas. Então, esse é um momento maravilhoso. Gente, eu amei essa, Luciane, e essa colocação que ela fez agora é maravilhoso, porque olha só, ela poderia pegar a placa de 60 anos e falar assim, de idoso, né? E falar assim, meu Deus, você tá me chamando de velha? Que é isso? Eu não vou usar isso aqui, não. Você podia ter tido essa reação. E ela viu o lado bom. Assim, é lógico que ninguém vai acreditar, né? Quando você ir lá para a fila de 60 anos, as pessoas vão falar assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque não parece. Mas é muito legal essa atitude sua, essa visão de olhar sua, de olhar para isso e falar assim, olha que coisa maravilhosa que eu posso fazer agora na minha vida. É incrível. Lu, a gente está caminhando para o final. O que você espera que uma mulher sinta ao ouvir a sua história? Então, eu acho assim, tem uma história bem rápida que fala que eu escutei recentemente de um estilista, porque a gente acompanha muito toda essa equipe, esses artistas. E é um estilista, um dos mais conceituados no Brasil. E dentro desse ele pegou e falou assim que o filho dele, ele teve um problema, né? Então, ele estava hospitalizado e com risco de morte, né? E o filho chamou perto da cama do hospital antes de ir para a cirurgia. E ele sentiu que naquele momento ele precisava falar algo, né, para esse filho, porque ele podia não voltar da cirurgia. E nesse momento ele se aproximou do filho e disse assim, eu não tenho mais nada para te falar. Porque tudo que eu tinha para te falar eu já te falei. Todos os eu te amo eu já falei. Todos os pedidos de perdão eu já pedi. Eu já concedi os perdões que você também me deu. Então, assim, para mim, quando a gente fala em inspiração, eu falo assim, o que é uma vida bem vivida? Né? Uma vida bem vivida é uma casa bem arrumada, onde tudo está no seu lugar, onde todas as falas que você tinha que fazer para as pessoas que você ama foram ditas, aonde tudo está no seu lugar, desde a sua casa física, do seu armário que simboliza quem você é, da sua casa, mas da sua alma, né? Então, assim, o que deixa como mensagem muito tem isso, né? Que eu acho que quando a gente trabalha a nossa individualidade, quando a gente trabalha a nossa vida, o nosso processo de cura, e que a gente coloca isso como uma missão de vida, deixar a casa arrumada. Então, esse eu acho que é o sinal de uma vida bem vivida. E essa reflexão eu acho que é o que eu queria deixar. O que é uma vida bem vivida? Que incrível, gente. Uma casa bem arrumada. Eu escuto isso todo dia do meu namorado. Lu, que delícia. Muito obrigada, tá? Por esse bate-papo, por essa troca. Foi rápido, mas eu acho que foi bastante intenso. E eu quero fazer o convite para você voltar, quem sabe até no mês que vem, já trazendo essas novas visões e experiências dessa nova fase sua que está se iniciando agora, os 60 anos. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão. Tá? Gente, talvez essa conversa tenha despertado algo em você. Uma pergunta antiga, um incômodo silencioso ou a certeza de que alguns ciclos não precisam ser prolongados, precisam ser honrados e transformados. Se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu like, curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras mulheres que também estão em transição de carreira, buscando pertencimento, propósito e paz consigo mesmas. E se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem um episódio novo do Histórias que Enriquece. E esse podcast existe para dar voz a histórias reais, maduras e profundas. Histórias que não gritam, mas permanecem. Eu quero muito agradecer você que está aqui comigo também, mais uma vez, a Confraria Stories, a Vega Produtora. Um super beijo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!